Após recuo estratégico na humilhante derrota no que seria o primeiro passo para a taxação do Pix, o Molusco tenta a mesma estratégia agora com o FGTS. Mais um centímetro do grosso vai entrando no trabalhador. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Ciência e Liberdade, revisado e narrado por Gordinho Caipira. O governo Lula propõe transformar o FGTS, elevando-o na categoria dos crimes estatais, o que atualmente podemos chamar de um roubo estatal ordinário, pois na prática é um imposto disfarçado sobre o trabalhador, ao lado de muitos outros como a Previdência Social, IPTU, IPVA e etc., torna-se agora mais singular devido às camadas adicionais de crueldade que serão implementadas no caso do plano do Dilma e seus comparsas seja posto em prática. Em primeiro lugar, é importante entender que o FGTS já é um roubo e um golpe, pois o dinheiro que deveria ser seu fica retido. Em segundo lugar, o crime adquire camadas de crueldade quando percebemos que ele não rende nada, já que o fundo sequer consegue acompanhar a inflação oficial. E como se isso não fosse o suficiente, o governo sugere pagar juros aos bancos enquanto o dinheiro do trabalhador permanece de refém. Parece até o roteiro de um filme mal produzido, com um vilão tão caricaturalmente maligno que chega a dar vergonha. Mas não é só o Brasil de 2025 mesmo. O FGTS, abreviação para Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, é uma conta vinculada ao contrato de trabalho do empregado, criada, segundo o Estado brasileiro e seus defensores, com o nobre objetivo de proteger o trabalhador em casos de demissão sem justa causa. A ideia supostamente brilhante é que todo mês o empregador deposite 8% do salário do funcionário nesse fundo, que ao longo do tempo acumula um valor que pode ser sacado em situações especiais, como a compra de casa própria, aposentadoria, doenças graves ou, claro, a temida demissão sem justa causa. Um verdadeiro favor ao trabalhador, não é mesmo? Você não precisa ser libertário ou sequer liberal para entender os problemas com o FGTS. Na verdade, basta já ter participado de alguma relação trabalhista, seja como empregador ou como empregado, e ter 2 neurônios minimamente comunicantes para perceber que tal proteção é uma furada. Ainda que partíssemos da hipótese esquerdista absurda de que todos os empregadores são capitalistas exploradores malvados e satanistas, dos quais os trabalhadores inocentes devem ser protegidos pelo Deus Estado, a proteção oferecida pelo FGTS consiste em sequestrar uma boa parte do salário desses trabalhadores e apenas libertar o dinheiro refém em ocasiões estabelecidas pelos burocratas. Em outras palavras, como mais um toque da verdadeira ironia maligna do Estado, essa proteção é pensada e defendida por aqueles que vivem às custas do trabalho alheio. Os esquerdistas, do alto da sua sofisticada intelectualidade e metodologia, argumentam: não, você está errado, seu fascista. Quem paga não é o trabalhador, mas sim o empregador capitalista. De fato, no papel, quem paga é o empregador. Da mesma forma que no papel, quem paga o imposto de importação sobre as blusinhas são as empresas, como destacado pela excelentíssima primeira-dama do Bananil, a respeitadíssima Janja da Silva, não é mesmo? Acho que você já entendeu onde quero chegar, não é? O segundo problema óbvio são os critérios para sacar seu próprio dinheiro. Por exemplo, até onde pude pesquisar, o termo doenças graves não abarca, por exemplo, hemorroidas, impotência sexual ou calvície. Em outras palavras, mesmo que eu esteja calvo, broxa e sentando de ladinho ao escrever esse artigo, devo colocar um sorriso no rosto e amanhã acordar cedo para pagar mais impostos. O chamado saque aniversário é uma modalidade do FGTS implementada em 2020 durante o governo Bolsonaro, que permite ao trabalhador retirar uma parte do saldo de sua conta anualmente, no mês de seu aniversário. Ao optar por essa modalidade de roubo, o trabalhador pode sacar um percentual do que lhe foi extorquido, e mais uma parcela adicional que depende do valor que tem no fundo. Essa opção, que pode até ser vista como uma mísera flexibilização financeira, é encarada pelos burocratas como uma compensação pela falta de acesso ao dinheiro retido das vítimas. Aí fica fácil entender por que o governo do Janjo, o voyeur de Pix, quer agora limitá-lo. Quanto menos acesso o trabalhador tem ao seu próprio dinheiro, menos liberdade financeira ele possui, e maior são as possibilidades para taxação e controle estatal. Por trás da proposta de transformar o FGTS, temos o ilustre Luiz Marinho, atual ministro do Trabalho do governo Lula. E claro, como qualquer bom membro desse governo, ele tem um currículo de peso, tendo sido citado na infame planilha da Odebrecht, o que, convenhamos, é praticamente um pré-requisito para integrar a gestão atual. Mas não é só isso. Marinho também tem um histórico brilhante de gestão pública. Quem não lembra do chamado Museu do Trabalhador,
ou como ficou conhecido, Museu do Lula. O projeto deveria ter custado 18 milhões de reais, mas no final, com direito a superfaturamento, pagamento duplicado e contratos prorrogados sem fim, a conta já estava beirando os 21 milhões. Essa maravilhosa proposta apareceu na mídia exatamente um dia, 24 horas ou, se preferir, 86.400 segundos após a divulgação de que o governo havia solicitado uma reunião com os bancos para discutir a ampliação do empréstimo consignado privado utilizando o FGTS como garantia. Podemos reclamar de várias coisas, exceto da previsibilidade do governo Lula. Quando o assunto é fazer merda, ele é imbatível. Como disse, a proposta seria usar o FGTS como garantia. Isso mesmo, o FGTS como garantia para empréstimo consignado. Caso você não tenha entendido o absurdo disso, podemos reformular a dinâmica de maneira mais explícita. O governo, por meio do FGTS, sequestra seu dinheiro, paga juros ridículos sobre ele e ainda coloca como garantia para empréstimos. O preço desses empréstimos é definido pela taxa de juros, que todos sabemos é uma das mais altas do mundo, justamente devido às ações do próprio governo Lula. E você está achando que acabou? Achou errado. O governo ainda quer criar uma plataforma de crédito consignado vinculada ao e-social, o sistema do governo federal utilizado pelas empresas brasileiras para fornecer informações sobre seus funcionários, como vínculo empregatício, salário, admissão e demissão, férias e contribuição para a Previdência Social. Isso mesmo, agora, além de todo esse controle sobre os trabalhadores, o governo quer meter a mão nos seus dados para vincular ainda mais sua vida financeira ao sistema estatal, como se já não bastassem os impostos, as taxas e as limitações do FGTS. Tudo mais centralizado, mais controlado e, claro, mais rentável para o próprio governo. Para resumir o que está acontecendo e deixar claro, sem margens para dúvidas, o que o governo Lula agora quer fazer com o FGTS é o que tentou fazer com o Pix e falhou: usar o sistema como uma ferramenta para um controle ainda maior sobre a vida financeira dos cidadãos. Não se enganem, é um passo dentro de um plano muito maior. Na proposta do Pix, o governo sofreu uma derrota humilhante, teve que recuar bastante após a enorme viralização do vídeo do deputado Nicolas Ferreira, que expôs brilhantemente a tramóia do molusco, deixando-o de calças curtas. Mas como diz o ditado, o cão é ardiloso, e agora o governo tenta a mesma estratégia, porém de maneira muito mais sutil, mais escondida, sem chamar a atenção. Cabe a nós, como sociedade, impedir que isso aconteça. Não se trata apenas de uma questão financeira. O FGTS já é um lixo como está, e o governo Lula quer torná-lo ainda mais distópico, mais uma ferramenta de controle e exploração. Em outras palavras, Lula e seus comparsas querem empurrar mais um centímetro do grosso dentro de cada trabalhador. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!